Aleluia, glória a Deus. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de tudo. Tudo que nós fizermos aqui, Pai, pelo Senhor, ainda é pouco diante daquilo que o Senhor já fez por nós. Receba, Pai, receba o nosso louvor, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Meus queridos, se alegrem. Vocês não estão no lugar comum. Vocês estão na casa do Senhor. Aqui há unção, aqui há poder. E para onde quer que você olhe, tem um irmão, tem um filho de Deus do seu lado. E a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos, Ele estará. E certamente Ele está aqui conosco, deixando esse ambiente ainda mais agradável, mais ungido. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber se entre nós tem algum aniversariante, alguém que aniversariou essa semana. Pode ser aniversário de casamento, novo nascimento. A gente só quer um pretexto para orar por você. Tem alguém? O Verbo News está no ponto? Fiquem atentos, anote e veja a programação da igreja para essa semana. 7 de dezembro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nesta terça, dia 9 de dezembro, nos vemos no Encontrão Verbo em Casa, um momento no qual todos os grupos estarão reunidos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nosso meio. E você é o nosso convidado especial. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Atenção, mulheres! Preparem-se! Vem aí um evento especial para você, virtuosa! Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Existe uma alegria também em ser usado por Deus para abençoar a vida de outra pessoa. Porque na tua vida não vai chegar nem o raso, nem o minguado, nem o pouco, nem o pequeno, mas vai chegar para sobrar, para não faltar. Durante a conferência, teremos o lançamento do livro da autora e ministra do Evangelho, Vera Cavalcante. Os passaportes para o segundo lote já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você. Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então essa é a sua oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente
descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas e alinhar suas finanças ao propósito divino. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar o seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com uma abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria, no balcão de informações. Olá, passando para fazer 2 incentivos a você. O primeiro deles, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. A Escritura diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas toda pessoa, quando abraça a fé, ela sabe que por mais que precise ler a palavra de Deus, ela ainda não consegue sozinha entender a plenitude daquele tesouro e aquele anseio pelo ensino. Aliás, quando a Bíblia fala de Esdras, o sacerdote, diz que Deus colocou no coração dele não apenas entender e praticar as Escrituras, mas ensiná-la. Deus levanta pessoas que já têm uma bagagem para o ministério do ensino. Dentro dessa estrutura de ensino, as pessoas normalmente me pedem indicação de escolas. Hoje há um universo de possibilidades online, mas nós temos no Brasil uma escola que tem um ensino muito alinhado com aquilo que eu acredito, que é o Rema. Eles têm mais de 140 escolas ao longo do Brasil e se tem uma perto de você, eu quero deixar essa possibilidade, para que você não apenas cresça no conhecimento geral, doutrinário, mas no ensino prático, que vai te levar a andar em fé, viver uma vida no Espírito, viver frutificação, certeza que vai impactar a sua vida. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus já planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 20% de desconto na matrícula. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Como é bom ver tanta programação voltada para nós, na nossa igreja. Permitam que eu só reforce. Terça-feira, Teresina vai parar. E aí você já sabe por quê. O que é que nós vamos ter na terça? Encontrão do VC. Então, venha e traga a sua galera, traga todo o seu VC, traga todos aqueles membros que participaram do seu VC ao longo desse ano e nós faremos aqui uma festa santa. Aqui vai tremer, fogo vai cair do céu, para a honra e glória do Senhor. Então, terça-feira, não esqueça, nós temos um encontro marcado aqui. Na verdade, não é um encontro, é um encontrão. Amém? Glória a Deus. Na sexta e no sábado, nós teremos aqui também a conferência de mulheres. Eu não venho porque eu sou homem, mas eu vou mandar 3 mulheres para cá. Lá em casa tem 3 e elas não podem ficar de fora. E você também que é homem, mande suas mulheres para cá, porque fogo também vai cair do céu através da ministração das nossas queridas Sameire, e aí eu me compliquei porque eu esqueci o nome da mulher. Sexta e sábado, e a Vera, pronto. Vera e Sameire, mulheres de Deus, cheias do poder, que vão derramar em cima daquelas que irão receber, para a honra e glória do Senhor. Amém? E, finalizando aqui os nossos anúncios, nosso reforço, nós teremos também a mentoria. Meus irmãos, eu já participei, eu tive a honra de fazer a mentoria no início desse ano e eu recomendo para vocês. Não só porque
destrava coisas na nossa vida financeira, mas também uma oportunidade de você conhecer novos investimentos, novas formas de fazer dinheiro, porque não é só a mentoria em si, mas também é quem ensina. E quando a gente tem um mestre nos ensinando, fica muito mais fácil de aprender. Você vai ter acesso a informações que podem destravar a sua vida financeira. Então não perca tempo. No final do culto, passe no balcão de informações e você terá acesso a essa mentoria que pode mudar completamente a sua vida financeira a partir do ano novo. Ano novo, vida nova, tudo novo. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje. Se você está vindo aqui na nossa igreja pela primeira vez, faça só um sinal para que a gente possa lhe ver daqui. Amém? Vamos agora para o momento de dízimos e ofertas. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Lembrando que hoje é domingo de ceia e nós temos também no domingo de ceia o projeto Bem na Hora. Esse projeto Bem na Hora, pessoal, é uma oportunidade que nós temos de trazer 1 quilo de alimento para colaborar com os nossos irmãos e com algumas instituições que a igreja mantém. Então, se você trouxe o seu alimento hoje, temos uma cesta aqui do lado, onde você pode depositar. Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Nós somos muito bem ensinados com relação a dízimo e oferta. Nós não discutimos princípios, nós apenas cumprimos, porque nós sabemos que toda a instrução do Senhor vem para o nosso benefício. Então, como eu sou moderno, eu vou fazer no Pix. Você que está aqui tem aí do seu lado, na frente da sua cadeira, um envelope, onde você pode fazer a sua oferta ou dizimar de forma tradicional. O envelope está na frente da sua cadeira aí. Você que está em casa tem o QR Code, que está aparecendo juntamente com o Pix da nossa igreja. E como eu já sou daqui, eu tenho o Pix registrado no meu dispositivo. Então, rapidamente, vocês estão vendo que eu estou falando e estou fazendo Pix ao mesmo tempo, porque eu sou desses, eu consigo. E pronto. Feito. Amém? Levante seu envelope, levante sua mão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por cada semente aqui plantada. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada semente aqui plantada multiplicando em 30, em 60 e em 100 por 1, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Saia do seu lugar e venha com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória.
vou te vendê-lo, o nosso Messias, exaltado é o início, o fim, teu reino é eterno, o autor da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o alfa, o ômega, quem pode vendê-lo, o nosso Messias, exaltado és, tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força e honra. Com o céu nós cantaremos que só teu nome é digno de glória. O início, o fim, teu reino é eterno. Obrigado, Pai. Da fé, Jesus, o Rei dos Reis, o Alfa, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo seu favor, pela sua unção, pelo seu poder. Obrigado por esse tempo que o Senhor disponibilizou para nós. Nós cremos que esse é um tempo que o Senhor mesmo organizou e nós estamos aqui para corresponder contigo, Pai. Esse não é simplesmente mais um culto. Isso não é um rito religioso. Essa é a nossa entrega ao Senhor, Pai. Nós queremos estar aqui não só com o nosso corpo presente, mas com o nosso coração pronto para te entregar o nosso melhor, Pai. O nosso melhor culto, a nossa adoração, conscientes de que o Senhor é digno da nossa entrega. O Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Deus fiel, único, verdadeiro. O Senhor é aquele Pai que nos libertou de uma condição que nada poderia nos tirar de lá, Pai. Em Ti está a nossa confiança. Nós te amamos, nós glorificamos o Seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é fiel, justo, verdadeiro. Nós estamos aqui para te entregar o nosso culto. Nós apresentamos o nosso culto ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Nós consagramos a Ti aquilo que o Senhor mesmo está nos entregando. Esse será um tempo poderoso, uma manhã poderosa em nossas vidas. Uma manhã em que nós seremos marcados, Pai. Uma fase nova inicia hoje nas nossas vidas. Nós cremos na Sua unção e no Seu favor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, diga um glória a Deus bem forte. Em nome de Jesus, podem sentar. O Senhor é bom e fiel, gente, muito obrigado. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Pai. Ele que de fato é digno da nossa entrega, da nossa adoração. E nós precisamos de fato sair da nossa casa, já que nós viemos até aqui, saímos de casa no domingo pela manhã, só vem quem é crente, não é não? Só vem quem é crente. Já que chegamos, a gente precisa estar aqui não com o corpo presente apenas, mas a gente precisa trazer a nossa mente cativa às verdades da palavra. Sabe, tudo que o diabo quer é que a gente viva debaixo de engano. Mas tudo que nós precisamos desejar de fato é consumir, é aprender aquilo que a palavra tem. E eu gosto porque a palavra fala sobre um conhecimento que liberta. Então, como eu serei liberto? Conhecendo as verdades da palavra. Se eu sou liberto pelo conhecimento das verdades, como eu fico preso? No desconhecimento. Tudo que o diabo quer é que a gente viva no desconhecimento. Então, o nosso coração precisa estar. Eu vim aqui entregar o meu culto ao Senhor. Eu gosto quando Paulo fala lá em Romanos, quando ele fala sobre essa entrega e sobre essa apresentação do nosso corpo.
como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele fala no mesmo texto que nós não devemos apresentar os nossos membros para o pecado. Percebe que essa era um comportamento, era uma visão que tínhamos antes, não pensávamos sobre essas verdades e apresentávamos o nosso corpo, os nossos membros para o pecado, mas não é a condição que nós temos hoje como crentes, como filhos. A nossa condição mudou, a nossa natureza mudou, por isso estamos habilitados pelo Senhor, para estarmos aqui não só com o corpo presente, mas uma entrega perfeita, completa, desejosos, desde o momento que saímos da nossa casa. Essa manhã não será uma manhã comum, coisas serão acrescentadas em minha vida, algo novo começa hoje. Irmãos, do mesmo modo que um dia começa todos os dias, não é assim? O dia de hoje começou agora há pouco, meia-noite, não é assim? Algo novo começou. A gente não precisa esperar o 1º de janeiro. Ei, nós estamos vivendo o ano do transbordar e não encerrou. Mas o que eu quero dizer a você é que a gente precisa começar algo, começar a aprender, a iniciar algo em uma sexta-feira. A gente precisa aprender a começar algo em dezembro. Porque foi colocado ao longo da nossa caminhada que a gente começa algo em janeiro. Não, eu vou começar segunda-feira. Mas a gente precisa começar a caminhar. Não, eu vou começar hoje. Se hoje for sexta-feira, eu começo hoje. Se uma verdade chega no seu coração agora, você diz, eu vou praticar hoje. E talvez seja uma verdade que você recebeu agora pela primeira vez, essa apresentação do corpo como um sacrifício ao Senhor. Isso fala sobre um lugar que a gente precisa colocar a nossa carne, porque nem sempre nós vamos sentir vontade de vir ao culto domingo pela manhã. Mas no dia que você tiver menos vontade, é o dia que você vai se levantar e vai dizer, eu vou hoje. Só para fazer o contrário do que a carne queria. Porque antes nós vivíamos entregues e fazíamos todas as vontades da carne. Mas agora nós somos e temos o entendimento de que nascemos no Espírito. Então você não é esse corpo. E você precisa se lembrar disso todos os dias. Você é um Espírito. Você é aquilo que é eterno. Ou você acha que Deus criou você para você viver 100 anos? E o que são 100 anos perto da eternidade? Ei, Deus te criou para viver eternamente. Então nós não somos esse corpo. Nós temos um corpo para vivermos aqui. Inclusive é a legalidade para estarmos na terra. Por isso, inclusive, precisamos cuidar dele. Mas nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito. Então, como um espírito que foi unido ao Espírito de Deus, eu preciso entender, eu alimento meu espírito com a palavra. Paulo disse a Timóteo, ei Timóteo, você será nutrido pela palavra da fé que pregamos. Ou seja, o que é o alimento do espírito? A palavra. Então eu preciso me alimentar da palavra. E quanto ao corpo, eu apresento ao Senhor como um sacrifício vivo. Quanto à carne, a gente faz como Paulo fazia. Ele diz, eu esmurro a minha carne. É a carne querendo ir para um lado e o espírito querendo ir para o outro. Vai ser assim enquanto estivermos aqui. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Só que a decisão de que para que lado a nossa vida estará inclinada é minha e sua, que nascemos de novo. E se você não nasceu de novo, ao final você vai ter essa oportunidade. Eu gosto de dizer que esse é o melhor convite que alguém pode nos fazer, e esse é o melhor sim que nós podemos dar. Nascermos no Espírito. Porque a partir dali o Senhor te habilitou, o Senhor te habilita, o Senhor te capacita a dar essas respostas que nós precisamos dar. Amém, gente? Eu queria que você abrisse lá em Isaías, no capítulo 43. O Senhor está falando conosco, amém? Vocês tomaram café com cuscuz?
Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel. Estamos no ano do transbordar. Coisas estão acontecendo. O ano não acabou. E existem coisas que nós podemos começar hoje. Não precisa deixar para janeiro. Comece hoje. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra. Diga, uma nova obra. Deus está realizando uma nova obra. E Ele está dizendo isso: olha, eu realizo uma nova obra que está para acontecer. Não percebestes ainda? O Senhor está perguntando para mim e para você se nós não estamos percebendo aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está por realizar, aquilo que está tão perto. Ele está nos perguntando: você está percebendo? E aí o versículo segue dizendo: porém um caminho no deserto e rios no ermo, que também significa deserto. Sabe, irmãos, o deserto é aquele enorme espaço, aquele enorme ambiente que, se nos colocarmos ali naquele meio, parece que a gente fica sem norte. A gente parece que não tem para onde ir, porque você olha para um lado, você olha para o outro, você não tem direção. Mas o Senhor está nos chamando a atenção para algo. A primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo é que existe algo novo, uma nova obra que o Senhor quer realizar. E o que eu gosto de meditar nesse texto é de perceber que o Senhor está pronto. Existem pessoas que acham que o Senhor está retendo, que o Senhor está segurando, que o Senhor está dificultando a nossa caminhada. Não é o que os textos da palavra dizem. E aqui o Senhor está dizendo: ei, eu estou pronto para fazer algo novo. Mas Ele pergunta para mim e para você: e você? Está percebendo? E Ele nem fala sobre nós fazermos aqui. Ele fala sobre nós percebermos. Porque muitas vezes estamos distraídos. E sabe uma coisa que eu quero dizer para você? A nossa vida, ela é feita de fases. E muitas vezes a gente precisa saber disso, para que a gente perceba que há algo novo para a gente viver. Muitas vezes não percebemos porque estamos atolados na antiga fase. E o Senhor está dizendo: tem algo novo que eu vou fazer. E aí Ele está nos despertando. Você precisa perceber. Você precisa acordar. Você precisa sair da fase que você está. Paulo diz algo maravilhoso lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. Ele diz: olha, quando eu era menino, aí ele diz assim: eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. E aí a gente precisa compreender que ele está dizendo que é um problema ser menino? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é uma fase. Mas aí ele segue o versículo dizendo assim: quando cheguei a outra fase, quando eu deixei a fase da infância, quando eu deixei de ser menino, aí ele diz assim: eu deixei para trás as atitudes de menino. Então você precisa perceber, a nossa vida é feita de fases. Só que as fases que são feitas para você viver, são fases que você precisa passar por elas. Tem pessoas que estão achando que o evangelho é um evangelho de sofrimento. Irmãos, então não precisa de evangelho. Porque o que é o evangelho? São boas novas. O evangelho de fato é para te levantar da condição que você está, para você ir para uma nova fase. E nessa nova fase haverá dificuldades, circunstâncias, porque isso faz parte do contexto que nós estamos vivendo. Se você não quer viver dificuldade, o irmão Reagan diz isso em um livro. Ele disse que a irmã pediu para orar: pastor, ore por mim, eu quero deixar de viver dificuldade. Ele diz: então eu vou orar para o Senhor te levar, você vai ter que morrer. Porque enquanto nós estivermos aqui, há dificuldades.
Mas entenda que as dificuldades não faz parte do projeto de Deus para você. É Deus colocando aqui, lá no projeto inicial, Deus já colocou a dificuldade para você viver. Não. Se você quiser entender sobre a visão de Deus sobre isso, olhe para o começo ou olhe para o final. Porque veja como foi na criação. Deus cria tudo, organiza tudo. Depois ele cria o homem. Se fosse para viver o sofrimento, ele não tinha feito assim. Ele tinha feito primeiro o homem, aí depois, não, depois é que eu vou criando devagarzinho as outras coisas. Deixa ele passar por dificuldades. Não foi assim no começo. Então, se há dúvida no seu coração sobre a bondade de Deus, olhe para o começo ou olhe para o nosso futuro na eternidade. A Bíblia não diz que lá vamos passar por essas dificuldades. Agora, Jesus alertou sobre esse quadro, sobre essas circunstâncias, sobre esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Diga uma fase. Isso aqui é uma fase. Nessa fase, a Bíblia diz que existem pessoas que nem vão passar pela morte. Mas se nós passarmos pela morte, a Bíblia diz, mas não morre. Pode morrer o corpo físico, mas nós fomos libertos daquilo que era a morte eterna, a separação de Deus. Isso não nos pega mais. O que precisamos? Perseverar, persistir, caminhar a nossa jornada, nunca abandonar a nossa fé, apostatar a nossa fé. Não. Por isso que nós precisamos conhecer aquilo que a palavra diz, nos apegarmos firmemente a ela, correspondermos com essa verdade, vivermos uma vida segundo aquilo que as Escrituras diz, não para nos tornarmos aceitos pelo Senhor, já fomos aceitos. Porque também, às vezes, quando vamos ministrar sobre santidade, parece que nós estamos vivendo essa vida de santidade para nos tornarmos ainda mais agradáveis aos olhos do Senhor. Já somos agradáveis. Tudo que nós vamos viver, o comportamento que nós vamos mudar, o estilo de vida que será transformado pela palavra, não é para você agradar a Deus. Embora você vá agradar o seu pai. Mas o que eu preciso entender? Eu agora sou um representante dele aqui. A Bíblia diz isso. A Bíblia vai dizer que você é um sacerdote, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, representante de Deus nessa terra. Então, o que acontece? As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver Cristo. Então, a vida de santidade, por exemplo, não é para agradar o Senhor. É para sermos esse representante e alguém olhar para mim e para você e ver Cristo. É nós deixarmos de pensar só em nós mesmos e no nosso futuro, individualmente, para pensar no outro. Ei, essa pessoa precisa olhar para mim e ver Cristo. Por isso, essa mudança que deve ser promovida pela palavra, que parte também de uma decisão nossa. Você entendeu o que eu disse? A santidade é uma resposta que nós daremos por causa de uma natureza que foi transformada, mas já fomos aceitos pelo Senhor. Agora a gente precisa entender que há uma responsabilidade, que há algo novo que o Senhor deseja viver, há fases que nós vivemos e essas dificuldades de fato surgirão. Inclusive nós falamos sobre fé e sempre falamos, a fé ela não nega a existência dos fatos. Os fatos são reais, naturalmente falando. Mas sempre haverá da parte de Deus um socorro, é sobrenatural. E o que nós precisamos fazer, segundo esse texto de Isaías, o que o Senhor está nos chamando a fazer? Perceber. A gente precisa perceber o que o Senhor quer promover. Talvez você tenha vivido até aqui, o ano de 2025, e alguma coisa, em alguma área, não tenha transbordado. Eu tenho certeza que se você pegou essa palavra, coisas transbordaram ao longo desse ano. Mas pode ser que tenha uma área, pode ser que tenha algo que você tenha até gerado uma expectativa. Não tenha transbordado. Mas eu quero te dizer que o ano não acabou. E que Deus está pronto. Agora, muitas vezes a gente precisa entender que a falha não está na palavra. O pastor disse algo recentemente, e isso é maravilhoso. Em tudo que nós gerarmos uma expectativa, e houver falha, a gente nunca pode colocar essa dúvida sobre a palavra, sobre Deus. Mas nós precisamos perceber
Qual tem sido a minha conduta diante dessas verdades? A gente precisa aprender a viver fé, irmãos. Nós estamos saindo de uma conferência que, se você não veio, eu quero te estimular e te ajudar. Não perca essas oportunidades. Às vezes nós estamos capengando na nossa vida de fé. O que é capengar? É viver a fase inicial. Nascemos de novo, recebemos uma boa medida, e eu não creio que essa boa medida foi pequena. Romanos capítulo 5 fala sobre um amor que foi derramado. Aí a Bíblia vai falar sobre a fé, aí diz que ele compartilhou uma boa medida de fé. Eu não imagino que nem o amor nem a fé foi algo pouco. Não, é algo que está transbordando. Agora eu preciso saber que eu preciso perceber a responsabilidade que eu tenho. O Evangelho são boas novas que chegam para a fase que nós estamos vivendo. Agora, se eu não perceber, as boas novas chegam e eu estou com a mentalidade da fase anterior. Qual foi a conduta de Paulo? Ele diz, rapaz, eu vivi assim na infância. Está tudo certo. A Bíblia falando sobre o novo nascimento, a Bíblia vai nos mostrar que há essas fases. É um bebê, é uma criança, é um jovem, é um adolescente, é um adulto que agora se torna pai, que tem essa responsabilidade de instruir outras pessoas, de instruir o grupo, de ajudar alguém. Então tudo que nós precisamos saber é que, rapaz, a vida com o Senhor não é uma vida estagnada. Ele está pronto para promover algo novo, há uma obra nova que Ele quer fazer. Há algo que Ele quer fazer na minha vida, há algo que Ele quer fazer através da minha vida. Eu preciso perceber isso. Porque se eu não percebo, eu fico a vida inteira estagnado na minha fase inicial. No momento inicial que eu tive esse contato com essa verdade. No momento que eu nasci de novo. E nós estamos vivendo eternamente como crianças. Mas o que o Senhor espera de nós? Um crescimento, um avanço. Como um pai espera pelo crescimento do seu filho que nasceu hoje. Mas um pai não quer que o filho fique a vida inteira sem falar. Só mamando. Só tomando leite. É interessante porque Paulo e Pedro falam sobre esse alimento do Espírito. Paulo fala sobre esse alimento sólido. Pedro fala sobre esse leite que nós precisamos desejar. Para a fase que nós estamos, nós precisamos desejar a palavra. As coisas não são na força do nosso braço. As coisas são pela palavra. Eu gosto de um texto que está lá em Oséias, no capítulo 6, se você puder anotar ou puder abrir. Diga, eu estou crescendo. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos. E veja que há uma forma de prosseguir. Ele diz, firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Adoração é algo que envolve tantas coisas em nós. Nós nos apresentamos fisicamente, nós levantamos as nossas mãos, nós choramos, nós nos alegramos, nós corremos, nós pulamos, envolvemos a nossa alma, o nosso espírito, entregamos tudo. E aí muitas vezes, por conta dessa ação que temos na adoração, seja lá no seu quarto, ou seja em um ambiente de congregação, a gente acha ou resume a nossa vida com o Evangelho, com o Senhor, com a palavra, somente, perdoe-o somente, nessas ações, nessas atitudes. E ele fala sobre um adorar, diga, faz parte. É a nossa vida, nascemos para adorar o Senhor. Mas ele diz, conheça. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos crescer nesse conhecimento, nessa adoração. Ou seja, a forma que nós adorávamos ao Senhor quando nascemos de novo era uma. E na nova fase que nós estamos vivendo? Para aqueles que passaram dessa fase. Será que a nossa adoração é no mesmo nível? Se for, ela vai começar a se tornar muito pequena. Porque eu mudo de fase, mas eu trago o mesmo comportamento. E o que o Senhor deseja? Um crescimento. Não é que a gente vai eliminar tudo aquilo, mas a gente toma aquilo como uma base para a nossa caminhada, para a nossa corrida. Na nossa adoração e no nosso entendimento sobre esse conhecimento que nós precisamos buscar. E o conhecimento ele não vai acontecer de forma automática, não. Você precisa buscar o conhecimento.
você precisa desejar, como Pedro diz. Quando Pedro fala sobre esse desejar, o puro leite, você percebe que há uma ação que é nossa, é algo que precisa partir de mim para com a palavra. E o que o Senhor disse no começo do texto que nós lemos, ele diz, rapaz, eu vou realizar algo novo, parte de Deus. Mas sempre há uma resposta nossa. Então o evangelho não é só Deus fazendo. Será que na nossa adoração, no nosso tempo de oração, é só a gente pedindo coisas ao Senhor? Para a nossa realização? Ou será que nós não entregamos nesse conhecimento que é necessário? E isso vai requerer de mim e de você um esforço. Às vezes a gente vê ambientes com 5, 6, 7 mil pessoas. Eu vou orar por essa garrafa de água. Você vai levar para sua casa, você vai beber, os seus problemas serão resolvidos. 5, 6 mil pessoas ouvindo isso. Por que isso? Porque é mais fácil, irmãos. O que é isso? É um PF, é um prato feito. Mas quando a Bíblia fala sobre esse prosseguir firmemente, não é prosseguir de qualquer jeito, é de forma firme, adorando, se entregando, evoluindo nessa adoração, aprendendo também sobre isso, ele diz, e conhecendo o Senhor. Sabe, o Senhor sempre desejou ser conhecido por nós, ao ponto de entregar Jesus, e isso mudou, inclusive, a nossa eternidade, mas um ponto de Cristo na terra é a revelação de Deus. É Deus querendo se tornar conhecido por você e por mim. A Bíblia vai dizer que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, em um certo momento, ele diz assim, Senhor, eu me santifico por eles. Veja a frase de Jesus. Então quem era Jesus? É alguém ruim que está se tornando bom para ser reconhecido por Deus? Não. Ele está dizendo, eu não me corrompo, para que eles vejam em mim o Senhor. O projeto da santificação do Senhor, que é a mesma para Jesus, é a mesma para mim e para você. Ele vem nos dar uma base, um exemplo, uma forma de nos conduzir como filhos que ele era. Ele veio como um filho para nos ensinar como sermos. Ele veio para nos dar essa oportunidade, ele nos conectou novamente com o Senhor, ele nos deu essa oportunidade que mudou a nossa eternidade, ele se revelou, revelando o Pai, ele veio revelar o Pai. E o que é isso? É a demonstração do amor, do cuidado de Deus e do desejo de ser conhecido por nós. Não é uma vida comum, não é uma vida qualquer, é uma vida que nós desejamos conhecer o Pai, desejando conhecer a palavra. Às vezes, quando nós falamos sobre o rema e sobre essa oportunidade que nós temos, alguém outro dia, falando sobre o rema e falou algumas coisas, eu disse, não, rapaz, o rema é uma das ferramentas que o Senhor tem para nos alcançar, para nos ajudar. Foi algo que o Senhor levantou para esse tempo para nós. A gente precisa ver como uma oportunidade de conhecermos. Porque muitas vezes lemos a palavra, mas sobre muitos assuntos não temos muito entendimento. E às vezes somos orgulhosos em achar que dentro do nosso quarto nós vamos ler e vamos entender tudo. Por que você não se associa a algo, ou a alguém, a alguém, a uma escola, a um centro de treinamento? Uma oportunidade, irmãos. E isso fala sobre nós conhecermos. Porque como eu vou conhecer o Senhor? Conhecendo a palavra. Saindo do nível que nós estamos, partindo para um outro nível. Diga uma nova fase. E aí a gente precisa pensar, e eu gosto sempre de falar sobre isso, quando alguém faz aniversário, que eu vou falar sobre essa virada, né, de chave, de idade. Mas isso fala, mais uma vez, sobre fase que nós vivemos. Isso relembra muito o Réveillon, a virada de ano, fases. Isso fala também sobre a hora. Agora são 11 horas, daqui a pouco meio-dia, mudou a fase.
Mas só que nós não pensamos sobre isso. Nós só achamos que mudou de fase quando virou o ano. Por isso nós só queremos começar em janeiro. E por isso que nós estamos sendo distraídos por muitas coisas. E o tempo vai passando. E nós não vamos provando, nós não vamos adorando, nós não vamos conhecendo. E nós vamos ficando naquela mesma fase. Paulo disse, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai nos ensinar que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Pedro também vai falar sobre isso, ele diz, rapaz, transforme essa sua maneira de agir, esse seu comportamento, essa sua maneira de pensar precisa ser mudada. Não fique do mesmo modo, porque é possível você passar de fase, mas com o mesmo comportamento. E o que acontece? Você se tornou um menino em uma fase de adulto. E isso é extremamente prejudicial para mim e para você. Não é o projeto de Deus para a sua família, para a sua casa, para a sua vida financeira, profissional. Porque você não avança, não é porque Deus está retendo, mas é porque você não está se dispondo a buscar o entendimento, a buscar o conhecimento. Agora há pouco eu estava vindo para a igreja, eu falei para minha filha, a gente passou por uma faculdade que tem aqui próximo, e lá à frente da faculdade estava lotada de carros. E o que é isso? São pessoas que muitas vezes nem são crentes, mas estão lá num domingo pela manhã, profissionalmente melhorando. E como nós estamos vivendo como crentes? Acomodados. Achando que crente é só para viver, não, deixa o tempo passar. E o mundo está se melhorando no que diz respeito à vida profissional. Como é que nós temos vivido, irmãos? Será que nós temos buscado o conhecimento que está disponível para a gente? Eu estou falando sobre a sua vida profissional. Será que nós temos buscado um aperfeiçoamento? Uma pós-graduação? Um curso que possa te ajudar em alguma coisa? A minha sogra tem 60 e poucos anos de idade. Está concluindo um curso técnico de contabilidade. Trabalhou durante 30 anos com isso, aí agora está se especializando depois de aposentada para buscar uma oportunidade. E muitas vezes tem pessoas com 30 anos de idade, deitado dia e noite. Mas quando você vai conversar com essa pessoa, ela fala sobre crescimento. Como? Deus está dizendo para mim e para você, rapaz, tem algo novo para eu fazer. Será se você não percebe quando é que você vai levantar dessa condição, dessa rede? Quando é que você vai acordar para aquilo que eu quero produzir através de você? Crentes com dificuldade de entender sobre a vida financeira abundante do Senhor. Olha para a palavra e só vê pobreza. Onde é que você vê pobreza na palavra? Pelo contrário, eu olho a palavra e vejo a palavra combatendo a pobreza. A palavra não concorda com a pobreza, mas nós adquirimos conceitos mundanos que nos foi implantado sobre a pobreza. E a gente chegou, nascemos de novo, e a gente tem conceitos de pobreza na nossa mente. Ficamos confortáveis com esse conceito. E o Senhor dizendo para mim e para você, rapaz, tem algo novo para eu fazer. Mas com essa mentalidade de pobreza, não dá. Eu fico impossibilitado de agir, você precisa perceber algo que o Senhor deseja promover. Talvez você esteja satisfeito em ter o que comer, em ter a sua conta de energia paga. Mas tem um exemplo que eu acho maravilhoso. Certa vez eu vi um homem de Deus contar que o Senhor falou com ele, vá até o seu vizinho, pague a conta de energia dele. Aí ele foi lá, bateu na porta do vizinho, o senhor tem uma conta de luz para pagar? Rapaz, eu tenho, me dê essa conta. Aí ele vai e paga a conta. Entrega e vai embora. Quando deu no domingo seguinte, o vizinho bateu na porta dele. Qual é a igreja que você congrega? Eu quero ir. E quando ele estava contando isso, esse irmão era diácono na igreja que ele servia há 10 anos. E aí você vem me falar que você só ter o dinheiro da sua conta de luz é projeto de Deus? Nós podemos evangelizar, irmãos, pagando uma conta de alguém. Nós podemos ganhar alguém para o Senhor,
que vai operar, que vai se encontrar no seu chamado, fazendo algo que vem do seu bolso, nem sempre é da sua boca. E o que é isso? É o Senhor nos chamando a perceber algo novo. A nós sairmos da condição que nós estamos vivendo, da mentalidade de pobreza que estamos nos arrastando há tanto tempo. Quando é pregado, vá a uma loja, olhe o carro novo, aí você fica até animado, mas nunca vai, porque no coração não cremos. Vivendo a vida inteira a mesma fase. O irmão Reagan também diz algo que é marcante em um dos seus livros. E eu vou repetir isso aqui, para que nós não sejamos essas pessoas. Ele diz que é provável que a maioria dos cristãos passem a vida inteira na fase da infância. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos desejar, perceber que há algo novo para nós vivermos. Nós precisamos desejar conhecer o Senhor, conhecendo a sua palavra. Eu queria que você abrisse rapidamente, nós estamos quase concluindo. Eu queria que você abrisse lá em Jeremias, no capítulo 17. Versículo 5. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morrerá nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está em Deus. Irmãos, que texto maravilhoso. E um texto que fala sobre algo muito parecido com aquele que Isaías está falando. Ele fala sobre alguém que deposita a sua confiança no lugar errado. Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança vai nos fazer perceber coisas. Será que nós confiamos nas coisas? Será que nós confiamos naquilo que é visível, naquilo que é perecível? Será que nós confiamos na nossa sabedoria? Será que nós confiamos somente em alguém? Será que tudo que temos está depositado em algo que passa? Ele disse, esses não vão conseguir perceber. Essa é a causa de muitas vezes não percebermos coisas que o Senhor quer promover. É por causa de uma conduta. É por isso que Paulo disse, a fase passou, aí eu deixei na fase que passou as coisas que são próprias daquela fase. A gente precisa desejar conhecer o Senhor. E à medida que a gente conhece o Senhor, a gente vai perceber, a minha confiança precisa estar plenamente nele. E aí a gente vai caminhar nesse exercício. O exercício de confiar, de depositar a nossa confiança, de amar o Senhor acima de todas as coisas, é um exercício diário, mas é no exercício que tem o crescimento. Eu lembro de um amigo que sofreu um acidente, e aí ele ficou com a perna paralisada por muitos anos. Inclusive ele fez, se eu não estou enganado, 7 cirurgias nessa perna. Então durante muito tempo essa perna ficou imobilizada, fazia cirurgia, colocava o gesso, tirava o gesso, perna parada. Aí um dia ele me enviou uma foto dessas pernas. Só foi uma com problema. Aí a outra melhorzinha e a outra bem fininha. Por falta do exercício, irmãos. O que atrofia a minha vida e a sua vida é a falta do exercício. Agora pela manhã nós estamos recebendo uma palavra. Há um banquete poderoso do Senhor preparado para nós essa manhã. E eu creio que não está havendo desperdício entre nós. Nós estamos recebendo aquilo que o Senhor estabeleceu para hoje. Mas o que eu preciso fazer é entrar nesse exercício. Me mover com aquilo que eu recebi, porque senão fica só uma informação. Aí nós vamos nos enchendo de informação, nós vamos ficando cheios de conteúdo, mas nós não temos a vivência com aquilo. Nós não temos a prática, nós não temos experiências.
Nós precisamos contar as nossas experiências a alguém, ao invés de vivermos contando as experiências dos outros. E o Senhor nos criou para esse relacionamento, para essas experiências, para esse resultado. E isso vai levantar pessoas que você alcança e ninguém alcança. Ninguém está lá para alcançar alguém que você está tão pertinho. Você precisa ser a resposta que alguém procura. Você precisa representar a Cristo lá onde você está. Você precisa viver aquilo que a palavra tem, você precisa correr com essas verdades, você precisa desejar um nível de adoração diferente, mais intenso. Na sua igreja, servindo. Isso é adoração, irmãos. Eu não consigo entender, embora eu já tenha vivido isso. Pessoas que têm um lugar para congregar, entram e saem. Diga, é uma fase. Nós precisamos nos envolver. Porque o seu sorriso, o seu abraço, pode alcançar alguém que chega hoje. Quando você chegou, tinha alguém servindo, te recebeu, fez algo por você, organizou o ambiente antes de você chegar. E agora, nós recebemos Jesus, nós temos um lugar que nós falamos que é nosso, é a minha igreja, é o meu ambiente de congregação, mas eu não quero me envolver. O que é isso? Uma vida isolada, onde eu busco os meus próprios interesses. Eu venho como quem vai a um restaurante, eu me alimento e está tudo bem, eu volto para minha casa. Mas eu não quero o envolvimento. Até porque eu sou problemático, e aí se eu for me envolver, não vai dar muito certo, tem líder, e o líder pede para fazer alguma coisa e eu não gosto disso. Ou seja, eu não estou me expondo àquilo que o Senhor tem para mim, eu não estou apto a ser ensinado, a ser lapidado, a ser transformado, só porque eu decidi não servir. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus desceu para servir. Sabe, irmão, Jesus estava num lugar confortável. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que lá é infinitamente melhor. Infinitamente é porque nem dá para a gente conseguir descrever. Infinitamente melhor. Jesus estava nessa condição, completo. Aí ele se esvazia e vem servir a mim e a você. Então, que tipo de cristão nós somos que nós não estamos dispostos a servir? Então, nós estamos nos colocando acima de Cristo? E o que é isso? Conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos, Ele é o meu líder. Líder, eu preciso seguir. Eu preciso honrar. Eu preciso considerar, não só na minha adoração, como o texto diz. Porque ele fala sobre um crescimento, sobre uma intensidade na adoração e no conhecimento. Porque muitas vezes nós estamos intensos na nossa adoração dentro do nosso quarto, mas nós não conhecemos, por isso nós não servimos. Mas só que eu preciso compreender, rapaz, é uma fase nova para eu viver. E aí tem gente que fala assim, é porque eu não sirvo, porque eu não tenho tempo. Deus nunca chamou um desocupado, irmãos. Se você achar na Bíblia um desocupado que o Senhor chamou, me mostra, eu já procurei e não achei. Só chamou gente ocupada. É exatamente os que menos têm tempo que mais serve. Eu observo isso há muitos anos. O que menos tem tempo é o que mais serve. O que não tem tempo não serve, irmãos. Fica lá vagueando no seu tempo, perdido. Não estou sem tempo. Mas isso é uma fase da nossa vida. Eu também já vivi isso. Mas eu quero te dizer que a fase de servir, de se entregar, é muito melhor. Você cresce servindo. Você vê milagres servindo. Você prova da bênção servindo, se entregando. Isso é adoração ao Senhor. Nós adoramos ao nosso Pai de várias formas, inclusive conhecendo a Ele. Você pode ficar de pé? Nós agora vamos
ceiar, nós vamos fazer isso junto com muita alegria. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia novo que o Senhor disponibilizou para nós. Eu quero dizer para você que esse dia não volta nunca mais. Existem coisas que o Senhor disponibilizou para mim e para você essa manhã, esse dia de domingo, que não volta nunca mais. É para vivermos hoje. Amanhã existe algo novo que o Senhor irá promover na minha e na sua vida. Mas o que existe hoje é para hoje. E a gente precisa pegar isso. E a gente precisa caminhar nesse exercício em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. Nós a consideramos, Pai, como aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Nós queremos corresponder com o Senhor em um nível muito melhor, em um nível muito maior. Nós não queremos viver, Pai, eternamente na mesma fase. Nós não queremos ser eternamente bebês, nós não queremos ser eternamente crianças. Embora essas sejam fases das nossas vidas, e nós viveremos por completo cada uma dessas fases. Mas nós estamos conscientes nessa manhã que existe algo novo que o Senhor deseja promover em nós, que o Senhor deseja promover no nosso ministério, que o Senhor deseja promover na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Pai, muito obrigado por cada um dos meus irmãos, assim como eu, crescendo nesse entendimento de que o Senhor está pronto para realizar, mas que existe uma resposta que é nossa. Existe um nível de santificação, de entrega, de resposta, de mudanças que nós precisamos promover em nós mesmos por meio da palavra. Nós estamos aqui prontos, Pai, com o nosso coração disponível. Nós não queremos sair dessa manhã da mesma maneira que nós entramos, mas que a Tua palavra promova mudanças em nós. Queremos sair do nível de informação para entrarmos no nível em que a informação é algo praticável. Queremos entrar no exercício da Tua palavra. Sede e fome pela Sua palavra. Sede e fome pela Sua palavra. Intensidade em aprender, intensidade, firmeza em Te conhecer, em Te adorar. Nós não queremos ser os mesmos a vida toda. Nós não queremos ser cristãos que vamos passar pela vida inteira vivendo na infância. Nós não queremos ficar paralisados. E nós sabemos que o Senhor, como Pai, não tem esse desejo para nós. O Senhor tem uma vida abundante, o Senhor tem uma vida próspera, uma vida saudável para vivermos, uma vida de fé enquanto estivermos aqui. O Senhor já disponibilizou tudo aquilo que é necessário, Pai. Eu declaro que essas ferramentas não ficarão paralisadas, mas nós vamos avançar, nós vamos exercitar, nós vamos crescer naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém está aqui essa manhã e ainda não fez uma aliança com o Senhor? Não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Se você está aqui e ainda não fez essa aliança com Ele, essa é a sua oportunidade. Nós vamos participar dessa mesa agora, e essa mesa é para os filhos. Talvez você tenha aprendido que o fato de você ter nascido da sua mãe já se tornou filho de Deus, mas eu quero dizer para você que não. Quando nós olhamos as Escrituras, por isso eu falei sobre conhecer, porque isso muda muitos conceitos que nós carregamos, inclusive esse. Quando nós nascemos da nossa mãe, nascemos naturalmente, somos criaturas de Deus. Mas nós precisamos nascer no Espírito. E isso é possível por meio de algo que Cristo fez. É a obra de Deus em Cristo. Quando nós cremos com o nosso coração e nós fazemos essa confissão com a nossa boca, nascemos no Espírito e nos tornamos filhos de Deus. Existem pessoas que rejeitam isso. E existem pessoas que aceitam isso. É uma aliança que nós fazemos com o Senhor. E Ele tem compromisso com quem tem aliança. Ele morreu por todos. Às vezes nós vemos pessoas ministrando, falando como se Cristo tivesse morrido por um grupo. Mas a Bíblia em diversos textos nos mostra que Ele morreu por todos. Por todas as pessoas. Está disponível para todos nós. Se você está aqui e você nunca fez essa oração,
quero te dizer que essa é uma manhã que o Senhor preparou para você. Não perca essa oportunidade. O dia de amanhã nós nem conhecemos. Eu falei para você que existe algo que o Senhor disponibilizou hoje e é para hoje, não para amanhã. Alguém deseja tomar essa decisão hoje, agora? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. E essa decisão muda a sua eternidade. Glória a Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão antes, mas você percebe que esfriou, que está distante. Eu quero te dizer que Deus não está com raiva de você, que Ele está aguardando o seu retorno, a sua volta. E talvez você queira fazer isso agora, diante da igreja, diante dos irmãos. Eu quero te dizer para ficar muito à vontade. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Alguém desejando reconciliar-se com o Senhor essa manhã? Todos salvos? Glória a Deus. Nós agora vamos participar da ceia. Essa aqui é uma ordenança do Senhor para nós até que Ele volte. Vamos orar pelos elementos. Se você não nasceu de novo, se você não recebeu Jesus, eu quero adiantar essa informação e dizer a você que não participe. Essa é uma mesa para os filhos. Amém? Glória a Deus. Você pode estender a sua mão para cá. Vamos orar por esses elementos. Vamos consagrá-los ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua obra que mudou a nossa eternidade, que mudou a nossa vida, inclusive aqui também, Pai. Nós estamos essa manhã com toda a alegria do nosso coração participando dessa mesa. Estamos convictos, Pai, de que nós não estamos num velório. Nós estamos em uma grande festa, Pai. Nós estamos aqui para celebrar aquilo que o Senhor fez, a eternidade, a nossa eternidade que foi mudada no Senhor. Nós te amamos acima de todas as coisas e nós consideramos as suas ordenanças para as nossas vidas. Nós estamos aqui para fazer exatamente aquilo que o Senhor nos ordenou, para lembrarmos da sua obra, do seu sacrifício, da sua morte no nosso lugar. Cremos que o Senhor desceu a esse lugar, a essa terra, que o Senhor se identificou conosco, que o Senhor nos substituiu naquela cruz. O preço foi pago e a nossa eternidade foi mudada em Ti para sempre, Pai. Muito obrigado. Nós consagramos a Ti esse pão sem fermento, que representa o Teu corpo que foi moído e transpassado no nosso lugar. Nós consagramos esse suco de uva que representa o Teu sangue, que foi vertido para mudar as nossas vidas eternamente, mudando a nossa história, inclusive nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um louvor. Você será servido aí no seu lugar, em nome de Jesus. Todos receberam? A equipe do trânsito, as crianças. Se você não recebeu, faz o sinal com a sua mão que ainda dá tempo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você esperasse aí. Vamos fazer esse momento todos juntos. Eu queria ler para você aquilo que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 27. O apóstolo Paulo diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O apóstolo Paulo fala aqui sobre uma forma indigna de comer. Muitas vezes não foi muito bem interpretado por nós esse texto, mas o fato é que Paulo está falando sobre um tipo de conduta, de comportamento, de pecado que acontecia lá. Isso ficava muito evidente, mas muitas vezes não ficou apenas para aquela época. Ele está falando sobre divisão entre nós. E ele está falando que isso é participar de forma indigna. A gente precisa lembrar que nós somos muitos membros, mas o corpo é um só. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Ele é o cabeça, Ele é quem dá as instruções, o comando, mas nós somos um corpo. E a gente precisa andar em unidade. Era sobre isso que ele estava falando desde 1 Coríntios capítulo 3. Quando aquelas pessoas falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Divisão. 1 Coríntios capítulo 6, ele também explica sobre isso, porque os irmãos começaram a se dividir, indo até a justiça, colocando o irmão contra o outro. E aí Paulo ensina novamente sobre o mesmo assunto.
E aí quando chega em 1 Coríntios no capítulo 11, ele está tratando sobre o mesmo assunto. Unidade no corpo, ao invés de divisão. E aí ele vai falar para mim e para você, em 1 Coríntios no capítulo 11, o versículo 28, ele diz: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice. O que nós precisamos fazer? Nos examinar. Esse é um exercício, inclusive, diário que nós precisamos fazer. Já que nós falamos sobre exercício aqui hoje, que nós falamos sobre uma fase nova, sobre coisas que o Senhor deseja fazer e promover uma obra nova que Ele quer fazer nas nossas vidas, o que nós precisamos fazer para perceber? Nos examinarmos. Há uma dificuldade, parece, nesse exame. Mas Ele diz, olha, examine cada um a si mesmo. Eu queria dar um tempo para nós fazermos isso. Para nós aproveitarmos esse momento, mas para a gente levar isso para hoje à noite, para amanhã pela manhã, para durante a semana. Como eu tenho caminhado no corpo? Será se eu tenho promovido divisões, facções? Mas nós somos membros de um mesmo corpo. Essa facção sempre é um propósito do diabo. E é exatamente isso que nós precisamos como corpo, como membros, combater. Você pode pensar um pouco sobre isso, se examinar, pensar sobre isso. Esse não é o momento de você cantar, não é o momento de você falar. É o momento de você pensar, como eu tenho me conduzido como membro do corpo de Cristo. Vou dar um minuto para você. Primeira Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. A palavra diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Com esse entendimento de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo que foi moído e transpassado no meu e no seu lugar. Participe. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Com essa consciência, irmãos, de que esse suco de uva representa o sangue de Cristo, que foi moído, que foi transpassado no nosso lugar. E aquele sangue que foi derramado, nos redimiu da morte eterna, da enfermidade, da miséria. Inclusive, se você tem algum diagnóstico, algum sintoma de enfermidade, você deve agora tomar esse suco, lembrando daquilo que foi feito. Um sacrifício único, que mudou a nossa eternidade, mas nos deu qualidade de vida para viver aqui. No momento que você tomar esse suco, creia naquilo que a palavra diz, você vai ser completamente liberto disso, dessa enfermidade, dessa dor, desse diagnóstico. Em nome de Jesus, pode participar. Diga: eu sou curado. A Bíblia diz que quando Jesus fez isso pela última vez, eles fizeram uma festa, eles cantaram, eles celebraram. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Em nome de Jesus, sejam abençoados, praticando a verdade da palavra. Em nome de Jesus. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia.
fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. O Senhor me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Aleluia. Repita comigo. Eu cresci. Palavra poderosa. Glória a Deus. Meus queridos, já estamos encerrando, mas permitam que eu deixe para vocês aqui algumas dicas literárias daquilo que foi ministrado. Quando você sair, passa ali no Verbo Shop e lá você encontra Crescendo Espiritualmente, do irmão Reagan. Temos outra dica. Um outro olhar sobre a fé, também do irmão Reagan. Nós temos aqui também Diga Sim, de Rick Renner, muito bom também. E outra literatura importante para nossas vidas, Uma Vida em Chama, também de Rick Renner. Amém? E antes de encerrar, deixa só eu reforçar. Na terça-feira nós temos um encontro marcado. Na verdade não é um encontro, é um encontrão. Então venha, traga a sua turma do seu VC e Teresina não vai parar. Aqui vai ser o local de encontro da cidade. Amém? Na sexta-feira, a Vera Cavalcante e a Samira Andréia espera as mulheres mais virtuosas de Teresinas aqui nesse lugar. E você, homem, envie sua esposa, suas filhas, suas irmãs, não deixe elas de fora. Amém? Do mais, tem cantina? Não, né? Então, do mais, vão na paz, na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.